Fala galera, beleza, beleza? Bem-vindos para mais uma aula de arquitetura. Na aula de hoje, então, vai chegar na camada de apresentação, no Presentation Layer. Então, essa camada é uma camada muito importante. Ela é responsável pelo input e output junto aos usuários, ok? Então, o que a gente tem dentro dessa camada? Agora a gente começa a olhar para o nosso projeto de forma visual, pensar em layout, pensar em controller, pensar em componentes, widgets. Bom, como que é, David? Uma separação lógica que normalmente você utiliza. Eu gosto então sempre de ter uma camada de presentation. Então, olha, a gente já tem a data domain presentation, nosso padrãozinho. Eu tenho uma outra que seria a controllers. Por que, David, você gosta de chamar de controllers? Eu entendo que controllers é um nome super genérico. O pessoal que vem de Java conhece, o pessoal que vem de Kotlin conhece, Swift conhece. Então, controller remete a um nome muito genérico. Que qualquer outra linguagem sabe o que é um controller, é um controlador, beleza? Então, eu vou nessa pegada. Então, eu vou criar o nosso primeiro controller, vai ser o carro controller.dart. E vou criar de novo carro.dart. E o que o nosso controller, David, vai ter? Então, ele é uma classe normal, carro, controller. E o controller ele precisa? Ele precisa do use cases agora. Por quê? Porque o controller ele é o cara responsável por fazer todo o roteamento, a chamada de use case, de services e tudo mais. Lembra que o use case é a nossa regra de negócio e ela já encapsulou toda a chamada de repositório, de data source, está tudo encapsulado. Então agora eu só preciso no controller tratar regras de negócio. Quem são as regras de negócio? Os use cases. Beleza? Então eu vou começar fazendo a injeção dos nossos use cases. Get carros por cor use case. Sempre, sempre, sempre a gente vai expor a interface, ok? Quem vai enviar para a gente a classe implementada vai ser quem chamar o controller, ok? Quinto princípio do Solid. Então, get carros por case, vou criar o outro, que é o save, salvar, carros, favoritos use case, salvar o carro favoritos use case. Ele está reclamando para a gente, não tem o construtor, então criamos o construtor desses dois casos. Vou adicionar uma vírgula só para melhorar a leitura do código. Então, perfeito. Aqui a gente já tem o nosso construtor preparado e o nosso construtor agora ele tem os use cases, então ele sabe trabalhar com eles. Sempre gosto de criar um métodozinho para os nossos usuários, para a nossa tela conseguir interagir com esses use cases, ok? Eu não acho interessante a gente expor ele logo de cara, por quê? Normalmente eu vou colocar logger aqui, ou eu vou colocar algum tagueamento de Firebase, coisas do tipo, ok? Então eu sempre gosto de criar aqui, por exemplo, um fetch, ou melhor, get carros por cor. Ele recebe aqui a string a cor. Eu posso simplesmente agora chamar o nosso use case e passar aqui a cor. Perfeito. Nosso get carros por cor, ele devolve um carro entity para a gente. Por enquanto isso está excelente. Vamos fazer a mesma coisa então. Salvar, salvar, carro favorito. Ele pode receber então aqui carro entity, carro. Posso passar o carro aqui para dentro. E show de bola. O que ele está reclamando? Aqui eu tenho o carro var result. Ele vai devolver um booleano para a gente. Aqui no caso uma feature. Eu vou adicionar o async e vou colocar um await. Pronto, nosso controller
minimamente está preparado para o que ele precisa. Qual que é a próxima camada, David, que a gente tem que ter no Clean Architecture na camada de apresentação? Preciso agora ter as nossas pages. Então, nossas pages, ou até melhor, eu estou ultimamente chamando de UI. Por que UI, David? UI User Interface. Então, toda a parte de interface do usuário fica aqui dentro. Aqui eu tenho Pages, Widgets e Components. Se vocês quiserem saber a diferença de Components e Widgets, eu tenho aqui no canal, na playlist de Flutter básica, a explicação da diferença entre as duas, ok? Então, eu vou criar aqui nossas pages, carro, page.dart. Vou criar mais um cara aqui dentro. Por enquanto tá bom. E a nossa carro page? Agora finalmente a gente vai pensar em layout. Então eu vou criar aqui um stateless, bem simples, vai ser a nossa carro page. Qual, David? Qual que é o X da questão aqui do carro page? Como que eu consigo interagir com o nosso controller? Eu vou fazer então a injeção aqui do nosso carro controller. Como que eu crio uma instância de carro controller? Então a gente vai começar a declarar o carro controller, colocar dentro do construtor as coisas que eles precisam e assim ir colocando todas as implementações. Depois a gente vai ver algumas formas de trabalhar a injeção de dependência de forma automatizada. Então, a gente tem o modular, tem o get, tem o coin, tem várias opções que dá para a gente trabalhar, ok? Por enquanto, como a gente é muito didático, eu não estou olhando para isso, mas no futuro eu vou trazer. Então eu vou criar aqui o carro controller, vou chamar de controller, e o carro controller, ele espera receber dois parâmetros. Quais parâmetros, David? Deixa eu realizar a importação. Ele está reclamando para a gente dos dois use cases, tanto do get quanto do save. Então eu vou passar a implementação deles aqui. Ó. O primeiro, get carros use case. Só que daí o get carros use case imp reclamou pra gente que ele está precisando de um repositório. Então, eu vou passar aqui. Get carros por cor repositório imp. Dá uma vírgula aqui. E o nosso repositório imp reclamou que ele também espera um contrato de um data source. Então, get carros local data source, ou seja, estou pegando do nosso cache ou do nosso JSON mocado. Qual que é o próximo cara que a gente ainda não passou? A gente não passou o próximo use case, que é o salvar. Então, vou escrever aqui o salvar. Salvar carros use case imp. O imp vai reclamar para a gente. Deixa eu fazer o import, que ele não realizou. Opa, já realizou. Ele vai reclamar que ele espera o repositório. Então, ó, salvar carros repositório imp. Vou criar e perfeito. Então, o nosso controller foi criado com todas as dependências. O que está acontecendo aqui, David? Lembra que a gente desenvolve orientado a interfaces? O que isso quer dizer, pessoal? Que quem vai prever as implementações vai ser quem utilizar o último objeto lá na frente, aqui no caso o controller. Então, o controller ele precisa de dois use cases: get carros e salvar carro. Perfeito? Só que cada um desses use cases precisa de um repositório, de um data source e assim sucessivamente. Então, qual que é a sacada aqui? Depois a gente vai automatizar toda essa parte de criação de instâncias de implementações. Mas, como eu acho que o objetivo era ser didático, então acho que é muito bom vocês terem essa visão como as coisas funcionam passo a passo. Agora eu vou criar uma page bem simples mesmo. Então eu vou colocar um scaffold.
scaffold, dentro dele, body. E o nosso body, vamos ver o que ele vai ter. Ele vai ter um container, um padding, com padding de 24. O que mais? O filho do nosso container pode ser um texto. E esse texto, o que ele vai ter? Vamos pensar. Antes disso, vamos voltar para o nosso controller. Eu gosto então de criar aqui um objeto que vai ser o que a gente vai manipular na nossa interface. O que a gente está manipulando aqui? Carro entity. Então, eu vou criar aqui um carro entity. Vai ser o carro. Ele vai ser do tipo date, porque ele não vai nascer com valor. Ele só vai receber quando for chamado aqui o get. Ok? Até aí, bonitinho. Como que a gente pode fazer então essa manipulação? Vou colocar de forma didática aqui no construtor, assim que for inicializado, o get carros por cor e eu vou buscar carro vermelho. Beleza? Então, assim que o meu controller for criado, ele vai executar o nosso método getCarros por cor, vai carregar esse objeto para o nosso atributo carro, ok? E eu vou manipular esse cara aqui na nossa tela. Aqui eu tenho controller, ponto, carro, ponto, vou chamar a placa do carro, ok? Tendo que isso aqui, por enquanto, para a gente é o suficiente. Porém, ó, vamos notar o seguinte agora. A gente tem a nossa camada de data, domain e presentation, ok? Camada de presentation com o nosso controller, camada de UI com a nossa page, porém eu não tenho nenhum lugar para inicializar o Flutter, a nossa aplicação. Como que a gente pode fazer isso então, David? Aí vem um outro X legal. Eu gosto também de dentro de lib nosso main.dart. Okay? Então, essa vai ser o entry point, o ponto de entrada de inicialização da nossa aplicação. Então, eu tenho aqui um método main, padrão de execução, e eu tenho aqui, vou criar um main padrão do Flutter, mas deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa. Acredito que não. Bom, mas vamos voltar com esse main para uma próxima aula. Acho que ainda não é o momento. Para essa aula, então, era isso. Eu gostaria de mostrar para vocês como eu crio o controller, como eu crio a nossa page, como que eu utilizo toda a nossa arquitetura conforme a gente criou, ok? Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!